Em 2021, foi enviado aí o chamado telescópio James Webb pela NASA, ESA e, se eu não me engano, a Agência Espacial do Canadá, as três em conjunto, que basicamente é um conjunto de instrumentos que possuem a capacidade de examinar a região do infravermelho, e ele possui a proposta de estudar, observar, né, a infância do universo, pegar a luz que está chegando aqui e veio do mais longe possível, identificar então essa distância que ela percorreu e analisar aí essa radiação infravermelha mais próximo possível do início do universo, né? Para que ele consiga fazer isso, ele tem vários instrumentos, né? Eu vou Existe um site que você pode olhar isso, ver deles, que é o esse aqui é o James Webb Docs, stsi.edu. Todos esses links eu vou deixar na descrição, então se você tiver interesse, vai na descrição, não precisa ficar buscando ler ali o link, né? Mas vai estar ali embaixo. Então nele você vai encontrar tudo que tem do James Webb aí, organizado pelo conjunto aí, NASA, ESA e a canadense. E, né, como eu disse aqui, os instrumentos que ele usa são próximos do infravermelho e no infravermelho, né, que são os nomes. Então, o que o James Webb faz é isso, ele fica coletando esses dados e guarda esses dados. Esses dados ficam num tipo de arquivo chamado FITS. Né? Esses arquivos FITS são os arquivos que possuem texto, possuem vários dados binários que concernem aí a dados de espectrografia ou dados de cor, né, RGB, no caso do infravermelho, né, pegando aquilo e transformando. Então, com esses arquivos, pegando o arquivo certo, você é capaz de fazer uma imagem do que ele tem guardado nesse FITS e, com os arquivos corretos também, fazer uma espectrografia e fazer a análise necessária, né? Que é o que eu pretendo mostrar nesse vídeo, né? Como pegar um FITS e fazer um início simples aí de como ver o que tem nesses arquivos, né? Um outro site para você ver bastante sobre esse FITS é esse outro aqui deles, né? Que é um guia com muita, muita informação sobre o FITS, sobre o que tem nos cabeçalhos, sobre o que você vai encontrar, para que serve cada tipo de arquivo. Né? A gente vai falar um pouquinho rápido também, um pouco mais aqui para frente. Mas isso tem que ficar bem claro, porque alguns arquivos só vão ter informações sobre imagem. Dele só você vai tirar uma imagem, se você não vai pegar dados de espectroscopia, por exemplo. E outros você já pega os dados de espectroscopia. Né? E tem que olhar muito bem o formato, né, o shape desses fits, dessas estruturas aqui, porque nem sempre elas são iguais compatíveis. Então não é muito simples, às vezes, pegar um tipo de comprimento de onda com outro para mesclar. Né? Tem que fazer um tratamento mais fino aí, mas é possível. Outro documento também muito importante aí do FITS, que aí vai dar muita informação, é o PDF deles. Você encontra nesse site aqui o .edu deles, né? Se você vem aqui tem o PDF Documentation, né? Documentação, vai dar para esse arquivo aqui, que eu vou também deixar o link. E nele aí você encontra realmente a sintaxe dos cabeçalhos, o que vai ter, o que você espera encontrar, unidades, qual tipo de unidade está, coordenadas celestes, tudo mais. Isso aqui é um documento para. Não é para sentar e ler de uma vez, mas quem tiver muito interesse e precisar também, isso aqui é ótimo. Esses dois. Bom, então vamos lá, né? Então os arquivos FITS, como eu já dei uma falada aí, eles são arquivos que contêm vários dados binários e também tem texto, até para identificar o que você está olhando, se é uma galáxia, se é um
efeméride e tudo. E ela foi criada originalmente pela União Astronômica Internacional, né? Cada arquivo, como eu disse, ele representa alguma coisa. Você vai olhar pelas identificações, por exemplo, NIRCam, MIRI, NIRSpec. MIRI, por exemplo, e NIRCam vão ter dois arquivos que vão ter só imagens. O NIRCam tem um que pode ter a espectroscopia, esse tipo de dado. E o NIRSpec você já vai encontrar mais, ele digamos 3D, né, 4D, e ele vai ter mais desse tipo de dado. FITS então significa sistema de arquivo flexível para transporte de imagens. E, como eu disse, tem os sensores lá, né? Quem quiser um pouco mais específico, né? Um pouco mais específico, lá naquele .edu deles, se você vir aqui, você consegue ver, né? O MIRI, por exemplo, é esse Mid Infrared Instrument, né? IR de Infrared e de Instrument. Você tem o NIRSpec, né? NIRSpec, Near Infrared Imager, NIRSpec, de Slither Spectrography. Então, cada um vai te dar uma coisa. Se você quiser ver bem como eles são, tem que vir aqui, dar uma garimpada nesses dados, dar uma lida. Vai ter muita coisa sobre cada um, comprimento de onda que eles pegam, campo deles, escala. Realmente tem muita informação aqui. Esses arquivos, então, eles são ponto .fits, essa é a terminação, né? Seria a extensão deles. Eles têm esses identificadores que é a estrutura ou extensões, né? Extensões ou estruturas que vêm com essas denominações. I2D, S2D, S3D, X1D, etc. Para saber mais deles, né, você pode vir aqui nesse Science aqui, no Science Products, né? É o reddedocs.io deles. O link sempre está ali na descrição. E você vai ter informação para todos, né? Então aqueles que eu falei, eles estão um pouco mais para baixo aqui. E o S3D, por exemplo, ele é dito um cubo, né? Cube Data, um cubo que possui os seguintes cabeçalhos. E o que você vai encontrar neles? Você vai encontrar os arrays contendo valores Paxson e unidades. Você vai encontrar estimativas de incerteza de cada S-pixel. Você vai encontrar uma tabela listando todos os comprimentos de ondas associados a cada plano, que tem nas tabelas C, DQ, Year, WMAP. Coluna 1 explica o que cada coluna faz. E essa explicação aqui de cada cabeçalho para cada estrutura do FITS tem nessa página aqui. Quem precisar querer ir mais a fundo, então fica aí o link para ver isso. No S3D é o que você vai encontrar os dados de espectroscopia. E se você pesquisar um pouco em inglês, se você usar FITS Data Cube, né, você vai achar bastante informação um pouco mais específica, né? Então, para começar aqui, vamos chamar os pacotes, né? Eu vou usar o NumPy, o Matplotlib para plotar as coisas e ver imagens também, e o AstroPy e o Imports. Esse widget aqui, talvez ele vai te pedir, se der um erro, ele vai te pedir um certo pacote para você instalar, acho que é YPML. Mas instala simples no Windows, no Linux também não é difícil. Mas é só um pip install esse YPML, né? Esse %matplotlib widget vai fazer com que algumas imagens que você tenha, elas fiquem interativas. Então você pode dar zoom nelas aqui mesmo pelo VS Code. Se você estiver usando o Jupyter Notebook no web, também vai funcionar, precisa dessa linha. O AstroPy também você instala, bem simples. No site do AstroPy tem essa informação. Se você procurar AstroPy aqui no Google, né, já tem aqui astropy.org.
Você só vem, ele já mostra como instala, né? Pelo pip, é só fazer um pip install astropy, esperar e ele já tá rodando. Lembra às vezes de reiniciar o VS Code ou o IDE que você está usando aí, que às vezes ele não pega direto, né? Bom, e para fazer a análise, então, você precisa dos arquivos FITS, né? Esses arquivos eu já baixei. Onde é que você pode achar eles, né? Uma maneira de você achar esses arquivos FITS é lá no MEST STSCI. Novamente, esse link vai estar lá embaixo, nesse portal. Você vai vir aqui em Advanced Search, essa parte de cima aqui, vai ter o Advanced Search, jeito, digamos, simples de você pegar direto do James Webb, mas você vai achar de outros telescópios aqui também. Então você vem aqui, você vem, por exemplo, em instrumento, não. Você vem em Mission, né, achei aqui, vai ter vários, Mission, e vai abaixando aqui, ou pesquisa, né, mas você vai achar aqui o JWST, aqui ele. Então você clica nele e ele vai começar a pesquisar, e vai falar quantidade de arquivos, né, que tem da missão FITS. Então você espera aí um pouco, e ele achou esse tanto aqui, né. Depois então, se você tiver um objeto que você já queira, você vem em pesquisa. No caso ali eu baixei a NGC 3324. Novamente, você coloca aqui, dá Enter, ele vai ficar procurando aqui o que acha. Quando terminar isso daqui, você clica em Search. Essas duas opções ficaram, você vem aqui em Search. Ao clicar em Search, ele então vai mostrar os arquivos FITS que ele tem, né? Demora um pouco, aí já ele mostra. Então são todos os arquivos aqui, todos você consegue baixar. Alguns vão estar fechados, né, porque existem equipes aí de cientistas pelo planeta que pegam os dados para fazer seus estudos, fazer seus artigos. E geralmente quando eles fazem isso e pedem, eles digamos que travam o arquivo por um período. Né? Não sei te dizer qual o período, se é um mês, se é 6 meses, um ano, mas ele fica travado, você não tem acesso. Mas depois fica aberto e qualquer um pode fazer sua análise, seja o que for. Né? Então no caso aqui da NGC, eu baixei alguns, mas é só você ver o que você quer, ele vai mostrar um instrumento aqui que ele usou. Ó. Todos esses aqui tem o MIRI e tem o NIRCam. Mostra os filtros que foram utilizados para cada um, né, e qual que é o comprimento de onda que estava. Né. Todos é infravermelho, que é o que o James Webb faz. E aqui vai dar o nome do arquivo. Para você baixar, é só você vir nesse disquetezinho aqui, escolhe o que você quer, vê o que precisa e clica em fazer o download. Esses arquivos geralmente são grandinhos, alguns têm 500 MB, mas tem alguns que tem bem mais, 1,5 GB, 2. E eu também baixei para pegar o S3D, que aqui no caso não tem. Eu também baixei aqui, né? Selecionou para mim, selecionou. Dessa aqui, NGC 20770 S7B. Então, aí você baixa, né? Encontrei esse arquivo aqui, que ele é o S3D, enquanto os outros são o I2D. E cada um na frequência diferente. Só para a gente ver alguma coisa e daqui tirar um espectro aí. Do FITS, né? Veja que eu pedi do Astropy, eu pedi para importar o comando chamado FITS. Esse FITS é o que vai ler. Então eu dei um nome, por exemplo, F092D é o arquivo FITS. Onde que está esse arquivo? Na mesma pasta, deixa eu mostrar aqui. Ou seja, então está aqui na mesma pasta que está o meu arquivo, que é esse Astropy aqui, estão os FITS. Né? Quando você baixa, ele vem um zip, você vai abrir esse zip e lá dentro vai encontrar. Né? Tem alguns arquivos aqui que são grandes, ó, tem
124 MB, 460 MB, 4.98 GB, 4.90 GB, 234 MB. Então tem que ter espaço se quiser mexer com muita coisa, né? Não tem jeito. Então os arquivos estão na mesma pasta que o seu arquivo Python, né? No caso aqui o notebook, Jupyter Notebook. Então eu só dei o nome para ficar um pouco mais fácil, tanto o I2D quanto o Segment, apesar que a gente vai usar mais o I2D. E óbvio, né? Sempre lembra de chamar e definir. O nome eu dei o mesmo que o comprimento aí que ele pegou. E você então vai usar o fits.open e o nome do arquivo, né? Como eu salvei o nome do arquivo por um nome mais simples, então este novo aqui, né, que eu também defini como arc, ele vai ser, digamos, o nosso arquivo base aberto aqui pelo Astropy. Então cada um vai abrir o seu respectivo e depois nós vamos pegar o segundo array grande que tem aqui e vai pegar a data dele, né? Só para ficar fácil definir isso aqui. Mas, por exemplo, se eu pedir para olhar quem que é esse G395 aqui, ó, vê que ele dá são vários, né? Tá vendo que tem um Astropy Primary HDU, aí fecha, viu? Depois ele tem outro array gigante. Então vamos pedir para ele colocar, se eu não me engano, esse arquivo tem a característica info. Exatamente. Então, o arquivo aberto no Astropy, ele te dá esses cabeçalhos aqui, esta info. Então, na posição 0, ele vai ter o HDU primário, que contém alguns nomes, a gente pode ver o que ele tem. Né? Só colocar, por exemplo, arq1, já não é mais info, né? Já a gente vê. Na posição 1, ele tem esse SCI, né? Que vai ter imagens. Imagem acho que não, aqui ele coloca image view, mas ele está com as informações de espectros aqui. E cada um vai ter algum tipo de dado guardado, que é sempre bom ver o formato, né, a dimensão dos arquivos e, obviamente, ir lá ler naquelas documentações o que cada um significa certinho. Né? Então, quando você pede para ver, por exemplo, que é esse, vamos ver o 0, o SCI, você já não tem mais info, né? Se eu pedir, ele vai dar um erro, porque ele não tem o atributo info. Mas ele tem o atributo ou é header ou é header. Então, o que contém aqui? Ele vai ter várias opções, data de quando foi feito, origem, timestamp, né? O nome do arquivo, várias outras informações aqui de software, o telescópio aqui, o JWST, o James Webb, informações da associação. No na posição 1, que seria aquele SCI, ele diz que é um tipo de imagem, né, possui n-axis trace, que são o número de dimensões de array, cada um de 65 por 65, e tempo de exposição, muita informação aqui. Depois ele tem informações de efêmeres, SEMI 2000, coordenadas baricêntricas do James Webb e assim vai. E a mesma coisa você vai encontrando para os outros. Né? Se você digitar o 2 aqui, você encontra outras informações. Só para ter uma noção, ele não vai mostrar muito legal, mas se eu pedir a data aqui, que seria esse comando de cima, né? Os dados de cada um, veja que ele é uns arrays cheio de coisas. Então, uma vez, por exemplo, que eles abertos e tendo os dados, você já pode fazer o plot para ver, né? Então você chama o matplotlib, né, que eu chamei de PLT, abre. No caso aqui, os nossos olhos, eles não vai ver muito certinho, então eu preciso fazer um lognorm aqui. Então do matplotlib eu chamo o lognorm, que eu passo ele aqui no IMShow para mostrar. Pode utilizar outros plots também, mas eu usei aqui o IMShow. Então no IMShow você fala que quer plotar os dados. Né? Aqui, por exemplo, eu coloquei o primeiro aqui, o F090 e 2D.
Coloquei esse mapa aqui, o log normal, e pedi para colocar uma barra de cor ali em cima da imagem, né? Então vamos gerar aqui que ele vai gerar a figura. O resultado final é esse aqui. Aquela parte que eu falei de interativo, né? Você vê aqui, ó, apareceu esses ícones aqui do lado, né? Quando você clicar nesse aqui, isso quer dizer que você pode dar um zoom em algumas partes dessa imagem gerada pelo Matplotlib, né? Isso aí é bom para você pegar um pixel específico, às vezes que você quer analisar ou ver alguma coisa, e pode ir dando zoom, que vai melhorando, né? Bom, eu baixei 3, né? Isso aqui é muito simples, então mesma coisa para o outro, agora o F187N e 2D. Então se a gente pedir para ele fazer, veja que aqui ele em 5 segundos ele já está plotando aí para a gente, já é outra, né? Que já dá para ver um pouco mais o tipo dessa NGC aqui. Novamente a mesma coisa, você pode ficar dando zoom. E para o 1280W. Já dá mais no azul. E aqui veja que tem dados que são diferenciados, né? Veja que aqui ele não tem essa parte. Os outros, ele já começa na verdade, não ter nem essa parte inteira, né? Porque ele come. Então, quando você trabalha com imagem aqui, tem que analisar muito bem, recortar os dados para ficar tudo bonitinho. Agora vamos para aquele arquivo S3D, né? Para pegar ele, você tem que pegar tipo o dado do 1, né? Pega os arquivos daquele 395, que é o S3D. Pega a primeira posição, né? Vamos ver aqui quem que é esse 1 aqui. Bom, o header é aquele que dá uma imagem, né? Tem 3 dimensões de array, 65 e 65 cada um. E que vai dar várias coisas de exposição de tempo do espectro. Para que ele faça bem o plot do espectro, eu chamei de fluxo aqui, porque lá no arquivo vai estar fluxograma, fluxo. Então você pega o dado daquele S3D, chamei de fluxo, e aí você vai pegar para todos daquelas três, né, aqueles 3 arrays, você vai pegar algum pixel específico. No caso aqui eu peguei o 3030. Né? Vamos ver só o shape desse fluxo aí para você ver. Ó. O shape dele é o que? Ele vai ter vários dados aqui de 6565, que seria a área que você está captando os dados, né? pelo instrumento. E para plotar, um simples plot resolve. Né? Como ele vai pegar todos esses 3.639, e eu peguei do frame 3030, você pede para plotar e faz um PLT show. E ele então vai fazer aí os plots aí de 3.639 ali, mais ou menos. Então para cada um desses pontos ele te dá o comprimento aí que você tem que fazer sua análise e tudo. E aqui no espectro ó, também é possível, com aquela linha no início do Python, fazer zoom aqui, né, nessa imagem aqui. Então se você está interessado em alguma parte aqui específica, né, clica naquela janelinha e você consegue então ter um acesso melhor aí a alguma parte, né, e fazendo zooms aí. Então, para quem quiser ficar brincando aí com os fits de Astropy, ou tentar achar alguma coisa e utilizar, né? Então, espero aí que dê para ver um pouco, né? Como é que você consegue pegar esses fits e utilizar aí uma linguagem como o Python para acessar esses dados aí, né? Lá pelo site, vocês viram, eu peguei do James Webb, que ele é um dos mais novos, né? Também o pessoal está mais em cima por agora. Mas se vocês forem lá, né, no site, vocês vão ver que tem muito mais. Tem várias outras missões aqui, né? Você vê nas missões aqui. Tem outras, várias, Kepler, Fuse.
Então você pode ir por missões, pode ir por instrumento também, pesquisar por tipo de instrumento, por filtros. E aí então, mas aí já começa a ter que conhecer mais, né, do hardware dos telescópios, que lá naqueles sites tem. Mas eu espero aí que possa ter ajudado e vamos continuar aí fazendo esses vídeos para ajudar o pessoal a poder fazer mais divulgação, pesquisar mais coisa aí e utilizar o tempo que tem aí. Até para eu aprender também a fazer mais, a me comunicar melhor e fazendo esse tipo de trabalho aí. Então, até uma próxima.